Então, vamos fazer um primeiro exemplo aqui, em que a gente está interessado em determinar a tensão sobre o capacitor no domínio do tempo, tá? Para o circuito, sendo que a condição inicial é dada aqui, a tensão inicial no capacitor é de menos 2 volts. Tá? O circuito no domínio do tempo, ele é dado aqui com uma fonte de tensão, cujo sinal é 9 U de T, em série com uma resistência de 3 ohms, e aqui está o nosso capacitor de 0,5 farad e o potencial VC com esta polaridade. Então a gente quer determinar, na verdade eu quero que vocês, nesse exemplo, a gente primeiro represente o circuito, o modelo desse circuito, que aqui ele está no domínio do tempo, representar o modelo equivalente no domínio da frequência S, e aí resolver o circuito no domínio S para achar, a gente vai procurar então uma expressão para V de S, que é o potencial, ou vamos chamar aqui VC de S, né? O potencial sobre o capacitor, e aí fazer a transformada inversa para achar o VC de T pela Laplace inversa de VC no domínio S. Tá? Então, primeiro representar o circuito no domínio S. Então, para representar a fonte de tensão de 9 UT, eu tenho que fazer a transformada de 9 U de T para o domínio da frequência, e é simplesmente 9, né, que é uma constante, a transformada da degrau unitário é 1 sobre S. Então, o equivalente aqui é 9 sobre S, ou seja, a fonte equivalente no domínio da frequência é simplesmente representado por uma fonte de 9S. Okay? A impedância do Z de S do resistor, né, continua igual a 3 ohms. A gente já viu o modelo do resistor, não muda o valor dele, né? E o capacitor, a gente vai agora escolher. Na verdade, podemos usar ou o modelo do capacitor, ele tem energia inicial armazenada, né, que é de menos 2 volts. Então, eu vou representar ou pelo modelo, vou escolher o modelo do capacitor, a impedância em paralelo com uma fonte de corrente, ou o modelo do capacitor de uma impedância em série com uma fonte de tensão. Na verdade, a gente vai fazer os dois caminhos, mas na primeira parte, nesse primeiro exemplo, vamos usar aqui o modelo da impedância em série com uma fonte de tensão. Né? Então, o capacitor ele é representado por uma impedância que a gente viu. Essa impedância é 1 sobre SC, e a fonte de tensão é V0 sobre S. Okay? Então, a impedância do capacitor vale 1 sobre S, a capacitância é 0,5 farad. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 0,5 é 2 sobre S. E a fonte de tensão, a tensão inicial é de menos 2 volts. Então, é menos 2S essa fonte de tensão. Tá? Então, representando o circuito como um todo, o meu circuito original no domínio do tempo, agora representado no domínio da frequência, ele vai ser aquela fonte de tensão que no domínio S vale 9 sobre S. Tem um terminal aterrado. Ela está em série com uma resistência de 3 ohms. E aí em série aqui vem
o meu capacitor eu substituir pelo modelo de uma impedância, que essa impedância aqui, impedância no capacitor é 1 sobre SC, ou que a gente achou aqui, 2 sobre S, certo? Esse aqui é o valor da impedância. E o capacitor está em série com uma fonte de tensão que representa a energia inicial armazenada. Como eu vou considerar o sentido da corrente no capacitor IS neste sentido aqui, né? Então a polaridade dessa fonte é o positivo aqui, corrente entrando no IS, entrando no terminal positivo dessa fonte equivalente, só que ela tem o valor de menos 2 volts sobre S, certo? Menos 2 sobre S. Beleza, então, entre este ponto aqui, certo? Opa, esse ponto, essa impedância e essa fonte, isso aqui representa o meu modelo do capacitor, tá? Deixa eu até apagar aqui para não deixar desenhado só em outra cor, para deixar claro que isso aqui é que representa o meu capacitor, a impedância, de 2 sobre S, em série com a fonte de tensão de menos 2S, certo? Então essa parte aqui é que representa o meu capacitor no domínio S. Então esse é o meu circuito no domínio S. E a gente está interessado em descobrir, o nosso objetivo é descobrir a VC de T, ou seja, a tensão no capacitor, que é a tensão deste ponto aqui, certo? Deste nó até este. Então é o potencial sobre esses dois nós, sobre todo o meu capacitor. Esse aqui é a tensão VC de S. Tá? Então o que a gente pode, primeiro, né? Nesse circuito aqui, a corrente S, eu posso escrever uma equação, uma LKT, no domínio da frequência. Todas as correntes percorrem os elementos, é igual, né? Eles estão todos em série, então eu posso achar uma expressão para a corrente e depois escrever VC de S em função do potencial sobre a impedância mais o potencial da minha fonte. Tá? Então vou escrever aqui a LKT para esse circuito vai ser, começando da minha fonte aqui da esquerda, menos 9 sobre S, mais o potencial sobre o resistor, que é a impedância de 3 vezes a corrente, IS, mais o potencial sobre a impedância de 2S, então a impedância lá de 2S vezes a corrente, mais, no caso aqui, menos, né, 2S, que é o potencial nessa fonte de tensão aqui. Então essa aqui é a minha equação. E aí eu tenho só uma incógnita, que é IS, eu posso isolar e achar a expressão para a corrente, né? Então, vou colocar em evidência aqui já a corrente IS. Vai ser 3 mais 2 sobre S. Né? E isso aqui é igual menos 9S menos 2S, dá menos 11S, somando do outro lado, né? Igual a 11 sobre S. Então aqui a corrente S vai ser igual a 11 sobre S dividido por, dividindo para o outro lado, 3 mais 2S, ou isso aqui também pode ser escrito como 11 sobre S vezes 3 mais 2S. E aí, multiplicando aqui esse S no denominador por 3S, pelo que está entre parênteses aqui, né? Estou multiplicando aqui. E já vai cancelar com esse S aqui. Então a gente vai ficar com uma expressão para a corrente que é 11 sobre 3S mais 2. Tá? A gente não vai aplicar a transformada inversa na corrente aqui, né? Não é o nosso objetivo, mas
Então não seria necessário agora, nesse passo, fazer o coeficiente desse denominador aqui que multiplica S igual a 1, né? Não seria necessário, mas, vamos dizer, se a gente quiser já deixar, vamos dizer, pronto aí para quando a gente calcular, deixar já o coeficiente 1, caso a gente quisesse aplicar a transformada aqui. Então bastaria dividir por 3, né, e a gente teria 11 terços sobre S mais 2 terços, né? Que aí com esse coeficiente aqui igual a 1, que multiplica o S, a gente conhece para essa equação já qual seria a transformada inversa. Seria bem fácil até de determinar a corrente no circuito, no domínio do tempo, né? Corrente no domínio do tempo, a transformada inversa desse termo aqui, dá até para fazer rapidinho, 11 terços, 1 sobre S mais uma constante é uma exponencial, né? A transformada inversa, então é E na menos 2 terços de T. Isso aqui é válido para T maior do que zero ou multiplicado pela função degrau, né? O problema não pediu, mas fica bem fácil de obter a corrente aqui no circuito, né? Bom, continuando então, aqui o nosso objetivo mesmo é determinar o potencial, a tensão Vs sobre o capacitor. Então, a tensão no capacitor, no domínio do tempo, é este termo aqui, ó. Então, eu tenho o potencial sobre esta impedância mais o potencial sobre esta fonte. Então, esse termo de Vc sobre S é aquela impedância de 2S vezes a corrente IS, mais esse potencial aqui, que no caso a fonte é negativa, né? Menos 2 sobre S. Tá? Agora a gente achou uma expressão para IS, então a gente pode simplesmente substituir nessa equação aqui, que é a impedância de 2 sobre S, vezes a corrente IS, I de S, né? Menos o potencial daquela fonte, que é 2 sobre S. E a gente vai substituir essa expressão aqui da corrente, né? Vamos substituir aqui, ó. Tá? Então, VC de S é 2S vezes 11 terços sobre S mais 2 terços, menos 2 sobre S. Tá? Então, aqui, reescrevendo mais uma vez, vamos ficar aqui com um coeficiente de 22 terços, né, na frente dessa expressão, e 1 sobre S vezes S mais 2 terços, menos 2 sobre S, ok? Então, esse termo aqui, ó, a gente já consegue aplicar a transformada inversa facilmente, né? É 1 sobre S vezes 2 é a própria função integral, a transformada inversa. Este termo aqui, a gente vai ter que fazer a decomposição lá, né, em frações, a expansão, aliás, em frações parciais. Esse aqui a gente já consegue aplicar diretamente a transformada inversa aí pelos nossos pares transformados. Então, esse termo 1 sobre S mais 2 terços, eu vou expandir ele em frações parciais, um coeficiente A sobre S mais um coeficiente B sobre S mais 2 terços. Okay? Então, o A eu posso encontrar multiplicando o denominador, esse denominador por toda essa expressão, e avaliando no polo igual a zero. Então, eu tenho S vezes essa expressão aqui, simplifico S, 1 sobre S mais 2 terços, e avalio isso aqui quando para o polo igual a zero. Né? Então, é 1 sobre 2 terços, ou seja, vai ficar 3 meios. E o coeficiente B, agora eu pego o denominador aqui, S sobre 2 terços, multiplico pela minha função toda, você vai simplificar, vai ficar simplesmente 1 sobre S, e avalio para o polo menos 2 terços. Okay? E é isso aqui, vai dar 1 sobre menos 2 terços, que é menos 3 meios, simplesmente.
Então A e B, 3 meios, a B é negativo. Então eu posso reescrever aqui minha equação, voltar a expressão para a tensão no capacitor no domínio da frequência. VC de S é 22 terços vezes toda aquela expressão, agora decomposta em 3 meios sobre S, menos 3 meios sobre S mais 2 terços, né? S mais 2 terços. E ainda o outro termo, menos 2S. Se eu multiplicar aqui 22 terços, 3 vai simplificar, 22 por 2 vai dar 11, então VC de S igual a 11 sobre S menos 11 sobre S mais 2 terços menos 2 sobre S. E ainda a gente ainda pode simplificar mais uma vez, já que o 11 sobre S menos 2S vai dar 9 sobre S menos 11 sobre S mais 2 terços. E agora sim vamos aplicar, que a gente consegue distinguir facilmente os pares transformados aqui. Vamos aplicar a transformada inversa para essa expressão e aí a gente vai obter, finalmente, a expressão para a transformada inversa aqui dessa expressão VC de S, né? Ela vai nos dar a tensão sobre o capacitor no domínio do tempo. Então, VC de T. Par transformado de 9 vezes a transformada inversa de 1 sobre S menos 11 vezes a transformada inversa de 1 sobre S mais 2 terços. O par transformado de 1 sobre S é a própria função de grau, o de t. E o par transformado de 1 sobre S mais uma constante é uma exponencial elevado na menos essa constante, menos 2 terços de t, vezes a degrau unitário de t também, certo? Então essa aqui é a expressão para a tensão do capacitor no domínio do tempo, para qualquer instante do tempo válido, né, para degrau unitário, para t maior que zero, ou de maneira mais sucinta aí, simplesmente 9 volts menos 11 vezes exponencial na menos 2 terços de t, certo? Válido para, já explícito, que é somente para a partir de tempo maior do que zero, ok? Então, qualquer instante de tempo, a gente pode verificar aí, então no instante zero, né, VC de zero vai ser 9 menos 11, já que a exponencial é igual a 1, isso aqui vai dar os menos 2 volts, que são a tensão, que é a tensão inicial no capacitor, né? E por um tempo muito longo, né, analisando o circuito original lá, a gente espera que, dado um tempo, onde é que está o circuito no tempo aqui? Não. Cadê o começo do nosso exemplo? Nossa. Aqui. Esse aqui é o nosso circuito original. Então, o que a gente... Essa tensão, essa fonte de tensão aqui, a partir de zero, ela vira uma fonte de 9 volts. Então, passado o tempo transitório desse circuito, a gente espera que o potencial neste capacitor, já que passado o transitório não vai mais circular corrente, né,
O capacitor vai se comportar como um circuito aberto, então o circuito fica aberto, não circula mais corrente pelos elementos, então aqui o potencial sobre o resistor é zero, sem corrente. Então a gente espera que, passado o transitório desse circuito, esse capacitor tenha os 9 volts aplicados sobre ele. E a minha expressão, essa expressão que a gente encontrou aqui, né, da tensão, ela também representa esta condição. Então, para o limite aqui, Vc de t, onde t tende para um tempo suficientemente longo, não precisa ser infinito, mas... né, então, essa exponencial ela cai para o valor zero e a gente tem o potencial simplesmente de 9 volts, né, sobre o capacitor para um tempo suficientemente longo, beleza? Então, esse aí seria a solução desse circuitinho, utilizando aí o modelo do circuito no domínio da frequência, resolvendo no domínio da frequência S. No próximo vídeo a gente vai resolver o mesmo problema, só que utilizando outro modelo, um pouquinho diferente, o modelo da impedância em paralelo com a fonte de corrente, ok? Até mais.